Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do título do Campeonato Carioca do Flamengo, o 7º tricampeonato da história, vencendo na disputa de pênalti, depois de um jogo muito ruim por parte do Flamengo. Uma coisa que a gente vê, né, muito nitidamente desde o início do ano de 2026. O Flamengo passa por uma crise técnica. Os jogadores ofensivos não conseguem acertar absolutamente nada. Então, assim, fomos campeões, o Rossi, né, pegou 2 pênaltis, mas o futuro acho muito difícil essa temporada para o Flamengo, porque independente do técnico, da estrutura tática de cada técnico, é evidente que quem vai decidir o jogo é a qualidade técnica, certo? Não tem como. Trocou o técnico, Léo Jardim agora é o técnico. Ele tem as ideias dele, ainda óbvio que não deu para colocar em prática, mas não adianta nada trocar o técnico e você continuar com Carrascal e Samuel Lino, sabe? Eu acredito que eles devam treinar muito bem, porque a gente não tem mais, é impossível, né, ver um treino completo, né? Mas eu acho que no treino o Carrascal deve ser um gênio, assim, sabe? Porque trocou de técnico, mesmo, né, quem me acompanha sabe, achei um absurdo a saída do Felipe Luiz, mas já passou, porque não dá, velho. O Samuel Lino é constrangedor, é irritante. O Samuel Lino tem que ser esquecido no Flamengo, esquecido lá, nem entrar. E muda o técnico, o cara vai de titular. Eu acho que o treino do Samuel Lino deve ser fantástico. Aí chega no jogo, é essa porcaria que todo mundo vê. E ainda por cima hoje o Samuel Lino fez a gente passar vergonha com aquela simulação ridícula lá. Hoje tem um monte de câmera no campo, tem VAR, aí fingiu que foi agredido no rosto. Sabe, constrangedor, um jogadorzinho pequeno demais pro tamanho do Flamengo. E o Carrascal a mesma coisa. O Carrascal mesma coisa. Não acerta nenhuma jogada, nada, zero. O jogo do Fluminense é reativo. O Fluminense marca bem e consegue sair em contra-ataque. O técnico dele só joga assim. A partir do momento que você vai enfrentar um adversário que joga explorando o seu erro e saindo em velocidade, você ter Samuel Lino e Carrascal é tudo que o adversário quer. Então o Flamengo teve volume de jogo, manteve, eu achei isso interessante do Leonardo Jardim aí, manteve a estrutura do Flamengo, manteve o time que realmente é o melhor lá atrás, a linha defensiva é aquela, Pulgar e Jorginho, 2 monstros, para mim os 2 melhores da partida indiscutivelmente, Arrascaeta e Pedro, ok. Agora, as nossas pontas nós não temos jogadores, sabe? O Felipe Luiz insistiu, o Leonardo Jardim agora chegou com carta branca para fazer o que quiser, sem nenhuma apego com o elenco, assim, pelo que o cara já fez, e ele insistir com Carrascal e Samuel Lino não dá para entender, não dá. Nós não vamos chegar em lugar nenhum se a gente mantiver no time titular Carrascal, Samuel Lino, sabe? O próprio Cebolinha, o próprio Plata. Não dá para esses 4 jogarem. Não dá para ser titular. Nenhum desses 4 tem condições de serem titulares. Então, o grande desafio, na minha visão, do Leonardo Jardim é arrumar um time do Flamengo sem esses 4 pereba, o que não é difícil, entendeu? Por exemplo, o time que entrou hoje, tira o Carrascal e bota o Paquetá e tira o Samuel Lino e tenta outra coisa, sabe? Coloca mais um volante, tô falando sério, velho, tô falando sério. Coloca Everton Araújo, Pulgar e Jorginho, dá um pouco mais de liberdade pro Jorginho quando o Flamengo tiver a bola, certo? Coloca Paquetá, Everton Araújo e Pulgar mais fixo, libera um pouco o Jorginho. O Jorginho tem um ótimo passe, coloca o Paquetá na direita, Pedro e Arrascaeta.
sabe? Porque o momento do Flamengo agora é botar os menos piores em campo. A gente sofre. Como o Flamengo perde muita bola, a gente não consegue recompor. O Flamengo perde muita bola hoje. O primeiro tempo, até os 15 minutos do segundo tempo, o jogo foi assim: Flamengo com a bola, aí o Flamengo perdia, a bola batia no pé do Samuel Lino, o Flamengo perdia a bola, aí tem que recompor. Tem que voltar Samuel Lino, tem que voltar Arrascaeta, tinha que voltar lá na outra ponta o Carrascal, aí é o Jorginho que já passou da linha da bola, tem que voltar também. Aí o Flamengo sofre. Quando a bola batia no pé do Carrascal, mesma coisa, Carrascal perdia a bola. Aí tinha que voltar Varela, tinha que voltar Arrascaeta, tinha que voltar o Samuel Lino. O Jorginho também, na parte ofensiva nossa, ele sobe. Então era um Deus nos acuda. O grande forte do Flamengo, ano passado, era cuidar da bola. Em alguns jogos até em excesso. O Flamengo, ano passado, foi campeão brasileiro, cansou de ganhar de 1-0. Dominava o jogo, a gente até brincava, o Flamengo deu mais uma goleada de 1-0, mas o adversário não conseguia nos atacar. Por quê? O Flamengo cuidava da bola, não perdia a bola toda hora. A partir do momento que você perde a bola toda hora no ataque, o adversário vai te castigar, vai fazer você sofrer, vai fazer você correr para trás, vai te cansar, e uma hora eles acertam o gol. Nós estamos falando de futebol brasileiro que é equilibrado. Então, assim, espero, né, acredito que o Leonardo Jardim viu os últimos jogos do Flamengo lá com o Felipe Luiz, ele, né, falou que ele disputou o Brasileirão ano passado pelo Cruzeiro, ele conhece muito bem os pontos fortes e os pontos fracos do Flamengo, mas para mim é extremamente visível que o ponto fraco do Flamengo é Carrascal, Samuel Lino, Plata e Cebolinha. Não dá para contar com esses 4, eles têm que ser reserva. O Cebolinha também, o Cebolinha entrega muito pouco, sabe? Ele é o melhor, ele é o jogador que até agora mais participou de gols, mas é muito pouco. O Brasileirão vai começar agora mesmo. Quarta-feira é Flamengo e Cruzeiro. Então, o Flamengo tem que, o Leonardo Jardim, botar os menos piores em campo, sabe? Analisar, botar os menos piores em campo, pra gente não ficar toda hora perdendo a bola. O Flamengo hoje deu um chute no gol. Aí eu vejo uma galera criticando o Pedro. O Pedro precisa de jogadores bons do lado dele. Não adianta. Qual bola que o Carrascal acerta pro Pedro receber uma bola boa? Qual foi o passe que o Carrascal acertou hoje no jogo? O Samuel Lino tem um lance que para mim exemplifica, ilustra a passagem dele no Flamengo. O Flamengo recupera uma bola, sai jogando, o Samuel Lino recebe na intermediária, não toca pro Arrascaeta, dá um chute totalmente aleatório, a bola bate no jogador do Fluminense, volta pro Samuel Lino, ele tropeça e põe a mão na bola. Assim, bizarro. Eu não consigo entender como é que o Samuel Lino tem tanta oportunidade. Porque assim, porra, não é possível. Se o Leonardo Jardim falou que acompanhou o Flamengo e tal, não é possível, cara, insistir em Samuel Lino, insistir em Carrascal. Chega, já deu. É evidente. Aí que eu te falo, cadê o José Boto? Cadê o Boto? Não que o Boto vai interferir no trabalho do treinador, mas tem que fazer, não tem uma reunião? Fala, nós demitimos o Felipe Luiz por isso, por isso, por isso. Uma das questões é a insistência no Samuel Lino e no Plata. Então a gente espera que você arrume uma forma de jogar, né, sem esses caras, porque nós vamos sofrer, nós não vamos fazer gol em ninguém, cara. O Campeonato Brasileiro, se terminar empatado, não vai para os pênaltis, não. Eu não consigo ver esse time do Flamengo fazendo gol em alguém. Quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro, 9h30 da noite. Maracanã vai estar cheio. O jogo pra gente ganhar, pegar moral, embalar. Eu tô preocupadíssimo. Eu não vejo o Flamengo fazendo gol. Vai fazer gol como?
Os caras não acertam um passe, não acertam um drible, não acertam um cruzamento, não acertam um chute, não faz uma tabelinha, não tem nada, nada. E o treinador novo hoje já começa botando 2 pereba, mano. Então, tem que sentar, espera. A minha esperança é essa. Que pro jogo contra o Cruzeiro, sabe? Escalhe os menos piores. O time hoje entrou bem, é esse time aí mesmo. Sem o Carrascal e sem o Samuel Lino. Mas não adianta tirar o Carrascal e o Samuel Lino e botar Luiz Araújo e Plata. Não adianta. Não adianta. Ou botar o Cebolinha, não adianta. Sabe? Temos que nos livrar desses jogadores. A janela fechou de transferência, só vai abrir no meio do ano. O Flamengo tem que se livrar. É insuportável. Não aguento mais assistir tanto pontinha burro que o Flamengo tem. Não sei de onde que o Flamengo foi desovar tanto pontinha burro que não entrega nada, velho. Aí criou-se agora uma lei, uma máxima no futebol brasileiro que não pode reforçar rival. O Cruzeiro quis comprar o Luiz Araújo, era para ter vendido, sabe? Você vai estar enfraquecendo o adversário vendendo um desses 4. Vende. Os times de Minas, eles têm inveja do Flamengo, eles querem ser o Flamengo. Vende o Carrascal pro Atlético Mineiro, liga pro dono do Cruzeiro e vende o Luiz Araújo. O Cebolinha já tinha falado internamente que não ia ficar no Flamengo. Por que o Flamengo não vendeu ele, mano? Ele vai sair de graça do Flamengo. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e vai sair de graça pro Flamengo, porque terminou o contrato. Por que o Boto, sabendo que o Cebolinha não queria ficar, por que não vendeu? Teve proposta, inclusive do Palmeiras. Ah, não, eu vou fortalecer. O futebol brasileiro pega umas manias, sabe? Esses comentaristas aí falam isso, não vai fortalecer o adversário. O que o Cebolinha vai arrumar no Palmeiras? Nada, velho, perebaço. Então o Flamengo tem que parar, vende esses 4, sabe? Abriu a janela do meio do ano, se desfaz desses 4 e traz um jogador para chegar e ser dono da posição, como trouxe o Jorginho. O nome que eu tenho em mente agora é o Luiz Henrique, que jogou no Botafogo. Tá jogando bem na Rússia também, compra ele lá do time da Rússia lá, sabe? Vende esses 4 pereba, põe mais uma grana e traz o Luiz Henrique. Aí faz Paquetá, Pedro, Luiz Henrique e Arrascaeta. Tá ótimo, tá ótimo. Ah, mas e se machucar, tem muitos jogos. Bota o Wallace da base, pega qualquer moleque da base lá. Tem uns moleque atacante melhor do que os que o Flamengo tem. A minha paciência acabou. Depois do jogo de hoje, mudou o técnico. Toda vez que muda o técnico, o jogador, melhora, é um ânimo novo, é um trabalho começando do zero. Só que tecnicamente não vai, velho. Espero que o Jardim perceba isso. Senão, ele, se continuar insistindo com esses pereba, o Flamengo não vai ganhar. No meio do ano, o Leonardo Jardim vai embora, mano. Entendeu? Assumiu um trabalho vitorioso do Felipe Luiz. A pressão é grande. Depois do jogo, a torcida cantou Felipe Luiz, gritou o nome do Felipe Luiz. Ele tá na sombra do Felipe Luiz. Então, assim, se ele insistir com esses jogadores que não têm qualidade técnica nenhuma, o Flamengo vai sofrer, vai ter dificuldade de fazer gol. Quem não faz gol não ganha o jogo. A pressão vai aumentar e vai ser outro que vai sair do Flamengo. Então, assim, espero que para quarta-feira nenhum desses 4 entra. Ou se tiver que entrar um dos 4, que às vezes é difícil formar o time, dá uma chance pro Wallace lá na esquerda. Deixa o Paquetá na direita. O Paquetá tem que jogar para pegar ritmo de jogo, pegar entrosamento, pegar confiança. A impressão que eu tenho é que o Paquetá veio com muito peso nas costas. O Paquetá está sentindo ser a contratação mais cara do futebol do Flamengo, mais o quê? Então, Paquetá, fica tranquilo, mano. Você vai jogar aqui para fazer o que o Everton Ribeiro fazia. Você consegue fazer a mesma coisa. É um meia canhoto que vai jogar de falso ponta direita.
Beleza? Beleza, é isso aí. E na esquerda, mano, dá uma chance pro Wallace Ian. Não é possível, sabe? Dá uma chance, o Wallace Ian corre, se dedica. Pelo menos dá uma chance pro menino, porque insistir com esses caras aí é saber que vai dar errado. Para terminar, partidaça do Pulgar, partidaça do Jorginho. Impressionante os dois, impressionante. A nossa zaga voltou a jogar bem, Léo Pereira e Léo Ortiz. O Alexandro, como sempre, mantém o nível de atuação ali, né? Não falha, é o cara que você sabe que ele vai manter aquilo ali. O Varela, na minha opinião, jogou bem também. O Arrascaeta sumido no jogo, porque o Arrascaeta, assim como o Pedro, o Arrascaeta não vai pegar a bola e driblar três. O Arrascaeta é um jogador de associação. Ele consegue dar um drible curto, limpar a jogada. Só que na hora que ele passa a bola, não tem quem dá continuidade. A mesma coisa o Pedro, cara. Imagina o Pedro, o sofrimento dele, vendo de um lado o Samuel Lino, do outro o Carrascal. Não vai chegar bola nenhuma para ele. Não vai chegar. Alguém acha que o Luiz Araújo vai voltar a jogar bem, ou alguma vez jogou bem, vai resolver o jogo contra o Cruzeiro? Volto a repetir. Pode botar o técnico que for, se os jogadores não estiverem bem tecnicamente, se os jogadores não forem bons tecnicamente, não vai. Então, espero que o Léo Jardim perceba isso, e é o treinador que chegou agora, tem carta branca, e mude esse time do Flamengo. Na minha opinião, é Paquetá, Pedro, o Wallace Ian e Arrascaeta, porque não dá mais para aguentar esses quatro. Eu particularmente não aguento mais. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras. Comemorar o título, porque quando perde é uma tragédia, né? O Flamengo perdeu 2 campeonatos aí que não valia nada, Supercopa e Recopa, foi um Deus nos acuda, crise. Então que essa vitória de hoje, o 7º tricampeonato da história, possa acalmar os ânimos lá no Flamengo, os jogadores, né, se motivarem, pegarem confiança, pra gente fazer um bom jogo quarta-feira contra o Cruzeiro. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.